Olá, querido ouvinte mundial. É um prazer grande estar com você mais uma vez, com esse nosso programa nas ondas da evolução pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Programa baseado em programação neurolinguística, coaching, constelação familiar, tecnologias avançadas para mudanças comportamentais e emocionais breves. Hoje o tema do nosso programa é inteligência emocional. Tema importante, né? Aliás, um tema cada vez mais discutido e levado em consideração, porque a humanidade evolui. E evoluir enquanto humanidade significa não só evoluir tecnologicamente, né? Significa também evoluir moralmente, também evoluir socialmente. E, para tanto, inteligência emocional é fundamental, né? Se nós pensarmos que nós estamos evoluindo no sentido de nos relacionarmos melhor com as pessoas, civilizadamente, levando em consideração os direitos de todos, de uma maneira educada, gentil, no entanto justa, significa evoluir nos relacionamentos próximos, familiares, amorosos, né? Ter relacionamentos sustentáveis, comunicação não violenta, comunicação eficiente, na busca do melhor para todos os envolvidos, no caso a família, o casal. Também eficiência na comunicação profissional, né? Ou seja, entre pares e pares, entre líderes e liderados, entre liderados e seus líderes, nas várias instâncias, nas várias hierarquias, nos vários postos hierárquicos numa organização. Significa ter comunicação sustentável, feedback de qualidade, motivação das pessoas, engajamento das pessoas e também responsabilização das pessoas de maneira madura, de maneira sustentável. Se relacionar é uma arte. Relacionar-se consigo mesmo, com os outros, com o mundo, com o trabalho, com os desafios. Para tudo isso é necessário inteligência emocional, né? Então é necessário evolução, é necessário que nós evoluamos de maneira integral, porque racionalmente a gente vem evoluindo bastante, mas muitas vezes a emoção não acompanha a razão. E quando a emoção repetidamente não acompanha a razão, opa, sinal vermelho, sinal de baixa inteligência emocional, sinal de configurações emocionais instaladas já na mente inconsciente da pessoa, programações, memórias que sustentam um padrão, né? Um padrão que se repete sempre na vida da pessoa. Portanto, um padrão que acaba limitando, gerando problemas, né? Fazendo com que a pessoa se arrependa depois de um estado emocional que lhe gerou problema, que foi nocivo para si ou para as pessoas envolvidas. E aí esse padrão se repetindo na vida da pessoa e a pessoa não conseguindo mudar, né? Mesmo ela racionalmente sabendo que deveria responder de uma outra maneira, mas ela sempre responde emocionalmente de tal maneira repetitiva, isso é baixa inteligência emocional. Então é importante olhar para isso, evoluir nesse sentido. Nós temos essa vida para cuidar, nós temos muitas coisas para cuidar. Nós cuidamos de filhos, cuidamos do trabalho, cuidamos do carro, do seguro, cuidamos da conta bancária, cuidamos do ir e vir, cuidamos dos preparativos para o final de semana e as contas da casa e E o quanto que você cuida do grande responsável por tudo isso? O quanto você cuida de quem? De você. Quanto de energia você coloca para cuidar de você? Para se colocar em estado de excelência. Estado de excelência não é alto rendimento profissional máximo, estourando outras áreas da vida. Não, estado de excelência é estado de equilíbrio. É estado de satisfação pessoal nas várias áreas da vida. Área profissional, área financeira, área amorosa, familiar, área da saúde, área dos relacionamentos. E para isso é importante inteligência emocional. A baixa inteligência emocional afeta a profissão? Claro que afeta. Uma pessoa que é muito irritada, muito explosiva, acaba muitas vezes perdendo equipes, muitas vezes perdendo a admiração de pessoas chaves na organização, perdendo a oportunidade de crescer, né? E isso é fato. A partir de agora, aliás, já de um tempo para cá,
Cada vez mais o chefe tóxico, o chefe explosivo, excessivamente crítico, não motivador, vai ficar fora do mercado. Cada vez mais as novas gerações buscam um bom clima no trabalho, buscam relacionamentos de qualidade no trabalho, buscam oportunidade de crescer, de serem vistas. E para isso é importante lideranças apoiadoras, lideranças servidoras, né? Não menos exigentes, mas apoiadoras, servidoras, parceiras. E para isso é importante ter inteligência emocional. Uma pessoa que tem o padrão da explosividade, da irritabilidade, vai ficar fora do mercado. Acaba ficando fora da oportunidade de crescimento acelerado também, pessoas muito inseguras, tímidas, com baixa autoestima, que acabam não desenvolvendo o seu marketing pessoal, não se mostrando para valer no mundo dos negócios, porque muitas vezes tem crenças limitantes a seu respeito, tem um padrão de insegurança, de timidez. Muitas vezes é um excelente técnico, é um grande conhecedor do assunto, uma pessoa que domina demais o assunto, no entanto, muitas vezes cresce menos do que alguém que domina menos o assunto. Por quê? Porque é alguém que não desenvolve seu network, é alguém que não se coloca com firmeza, é alguém que tem medo de se posicionar. E com isso, está comunicando algo muito importante para o inconsciente das outras pessoas nas organizações. Está comunicando o seguinte: eu não boto muita fé no meu taco, portanto não botem também. O meu taco não é lá essas coisas. Quer dizer, mesmo sendo, se a pessoa emite na sua comunicação insegurança, ela passa a ideia de que ela tem menos valor, né? E com isso ela consegue crescer menos, se destacar menos, galgar menos do que outras pessoas que têm essa autoconfiança. Então, a baixa inteligência emocional, ela se expressa na explosividade, no excesso de ansiedade, mas também no excesso de timidez, de insegurança, no excesso de tristeza, quando a pessoa tem depressão. Tudo isso tem a ver com configurações emocionais instaladas, com programações instaladas ao longo da história da pessoa, né? Tem a ver com como ela vivenciou a vida lá desde a infância e como ela registrou que verdades foram construídas dentro dela que fazem com que ela seja insegura, verdades a respeito de si, né, com relação à baixa autoestima, a respeito do mundo, no sentido do mundo ser perigoso, ser isso, ser aquilo, na rejeição possível que ela pode sofrer e ela viver esse drama e, portanto, ser insegura. Ou uma configuração no sentido de precisar atacar para se defender, o tempo inteiro atacar, ser hostil, porque foi muito atacada, teve que engolir muita raiva, talvez lá na infância ainda. Então esses padrões emocionais, eles ficam como programas rodando dentro do sistema, fazendo com que, mesmo você, racionalmente, decidindo agir de uma outra maneira, fazendo com que você se repita naquele padrão emocional desfavorável, né? Você quer se colocar com firmeza diante da plateia, mas você trava, você gagueja, você tem sudorese. Não é para tanto, outras pessoas fazem isso de maneira tão tranquila, porque é que eu travo. E, no entanto, você trava de novo, né? Ou seja, tem ali o aspecto configurado, um programa que se repete da mesma maneira. Ou você acaba não se colocando, não se posicionando diante de autoridade, sempre se submete, ou acaba saindo um pouco do circuito dos relacionamentos por ter uma certa insegurança, ou acaba sempre sendo bonzinho e cedendo. Tudo isso tem a ver com padrões emocionais instalados dentro da pessoa que se repetem racionalmente, não é para agir daquela maneira, ela sabe, mas ela se repete. Baixa inteligência emocional. Cargas emocionais que forçam a pessoa numa direção desfavorável a ela mesma, quer dizer, a natureza indo contra si mesma. Isso não existe. Isso tem a ver com distorções, tem a ver com patologia. Quer dizer, estou exagerando um pouco com a palavra patologia, mas estou dizendo que a pessoa não está mais equilibrada. A natureza não está fluindo no seu fluxo normal. A natureza está gerando uma insegurança tal que faz mal a ela mesma. Quer dizer, os animais não têm isso na natureza. O ser humano tem porque vai acumulando conforme suas programações lá de infância e de adolescência, enfim.
Então ele é muito travado quando isso lhe prejudica. A natureza não gera um membro nocivo para o corpo da pessoa, ela não gera... tudo tem porquê. As emoções, elas são positivas, é importante que a gente tenha as emoções. A raiva, a tristeza, medo são emoções naturais, avisam, são sinais. O medo avisa que está tendo um perigo, a raiva avisa que está tendo um desrespeito, uma invasão de espaço, né? A tristeza avisa que está tendo uma perda. Mas se a pessoa tem muita tristeza, muita depressão, ela afunda. Se ela tem muita insegurança, ela afunda, ou pelo menos ela navega menos do que poderia navegar, vai menos longe na sua vida social, amorosa, financeira, profissional. Se a pessoa tem muita explosividade, muita raiva, às vezes ela afunda nos seus relacionamentos, ela machuca pessoas, ela fica queimada, se arrepende depois das suas explosividades. Se ela tem muita ansiedade, ela afunda no sentido de prejudicar seu próprio corpo, né? Seus órgãos internos com excesso de ansiedade, de mágoas. Tudo isso pode ser reorganizado. Essa é a boa notícia, hein? A boa notícia é que nós já podemos evoluir rapidamente, que nós já podemos mudar padrões emocionais rapidamente. Isso não é novidade. Métodos integrativos se consolidam cada vez mais no mundo. Quando eu falo integrativos, eu falo métodos que integram tecnologias avançadas para mudanças, né? Hipnose, constelação familiar, programação neurolinguística, terapia da linha do tempo, IFT, MDR, kinesiologia, tecnologias avançadas para intervenção breve. Hoje, nós que trabalhamos com esses conceitos integrativos, acreditamos que o que importa é a mudança, é a evolução. Ninguém é apegado a uma única corrente, diz, nada funciona, só funciona essa minha corrente aqui. Quando eu falo ninguém com essa visão sistêmica, integrativa, né? Nós acreditamos no ser humano que é possível viver o melhor de você, o melhor da vida. É isso que nós acreditamos. E é possível rapidamente, né? Precisa sair do complexo de Gabriela, do eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Gabriela... Cada vez mais isso fica para trás. Cada vez mais tecnologias novas fazem com que a comunicação fique melhor, todas as tecnologias fiquem melhores, com que a medicina fique melhor, com que as metodologias para evolução pessoal, para mudança de comportamento, de emoções, fiquem melhores. Hoje nós trabalhamos em muito pouco espaço de tempo, trabalhamos mudanças significativas em qualquer aspecto que a pessoa queira mudar. É depressiva, quer deixar de ser? É muito inseguro, tímido, quer deixar de ser? Quer ser uma pessoa mais autoconfiante, segura? Tem baixa autoestima, quer se amar? Tá? Tenho falta de reconhecimento, as pessoas me reconhecem. Poxa, primeiramente você se reconhece? Quer mudar esse padrão? Quais são as crenças, as programações que mantêm uma baixa autoestima em você? Quero ser menos explosivo, quero ser mais tranquilo. Quer mudar esse padrão? Ok. Tenho vício, compulsões, quero parar de ser viciado, compulsivo, nisso ou naquilo, em comida, ficar no efeito sanfona, ou mesmo em álcool, drogas. Pois é, hoje temos metodologias integrativas, sistêmicas, para trabalhar qualquer aspecto emocional, comportamental breve, para desenvolvimento de inteligência emocional mesmo. Eis um convite que também é um desafio e um convite para você que, enfim, ou já passou por processos e não confia mais, isso não muda nada, não mudei e tal. Venha fazer esse processo de coaching integrativo sistêmico, coaching com programação neurolinguística. Você tem 50% de desconto para conhecer o método, conhecer o profissional, estando onde você estiver, tá? Do Brasil, do mundo. É possível também fazer atendimentos à distância por Skype. Você que está no interior de São Paulo pode vir menos vezes, né? Uma vez por mês, e fazer 2, 3 sessões seguidas e também ter o mesmo resultado, economizando tempo. Venha conhecer uma primeira sessão, conhecer a qualidade do profissional e a partir daí começar o seu processo. Então, normalmente 3, 4 sessões você já percebe melhoras, já percebe avanços significativos naquilo que você veio trabalhar. Telefone 0 operadora 11 3284 2651, São Paulo capital, 3284-2651 e o site www.apcedesenvolve.com.br apicedesenvolve.com.br. Muito bem. Acontece nesse próximo final de semana um treinamento fantástico. É um treinamento que acontece já há muitos anos pela Ápice Desenvolvimento Humano,
Muita gente já passou por esse treinamento. Treinamento Excelência Emocional. Um treinamento que vai trabalhar o ser humano em alguns aspectos fundamentais para a sua excelência emocional. Um dos aspectos, gerenciamento de conflitos de qualidade. Aprender técnicas para lidar com conflitos de maneira eficiente. Imagine só. Conseguir, quando você estiver com muita raiva ou muito inseguro em relação a algo, conseguir se comunicar com a outra pessoa de maneira eficiente. Conseguindo expressar o que você precisa expressar de uma maneira não violenta, não insegura, de uma maneira clara, eficiente, para se chegar num consenso. Imagina uma metodologia que consiga fazer isso, né, de maneira rápida, assim, numa conversa eficiente, de modo que mesmo você estando com muita raiva, você consiga se comunicar de maneira produtiva, não violenta, produtiva, não boazinha, produtiva, eficiente. Imagina uma metodologia, que eu acho, na verdade, melhor ainda, capaz de se comunicar com alguém que está nervoso, que está explosivo, que está violento, de modo a conseguir desmontar essa violência da outra pessoa sem violência. Imagine deter uma técnica de comunicação que você consiga fazer uma comunicação eficiente com uma outra pessoa agressiva e desmontar essa agressão dela só na comunicação, conseguindo se comunicar com a necessidade por trás daquele comportamento dela, de modo que a outra pessoa despressurize, que ela baixe o tom e que vocês consigam ter uma conversa clara, eficiente, chegando num consenso. Pois é. Metodologias avançadíssimas vêm sendo desenvolvidas aí nas últimas décadas, entre elas a comunicação não violenta, método de Marshall Rosenberg, psicólogo social americano, método que vem se difundindo muito pelo mundo, muito mesmo na Europa e chegando há pouco tempo no Brasil. Você pode vir e conhecer a CNV, ter uma breve iniciação à CNV dentro do comunicação não violenta. E depois, se quiser, pode se aprofundar estudando CNV em Nazaré, Universidade da Luz. Então, faz parte da excelência emocional saber lidar com conflitos de maneira eficiente, sem machucar ninguém com as suas palavras, com a sua postura, sem muito menos machucar a si próprio, né? Tendo não violência consigo e nem com outros, tendo eficiência na comunicação para resolução e direcionamento a acordos bons, melhores possíveis para ambas as partes. Também faz parte do treinamento Excelência Emocional aprender a meditar com técnicas modernas de meditação, técnicas para meditações de curta duração, eficientes, claras. A meditação vem sendo consagrada no mundo científico há muito tempo, né, como um método eficientíssimo para equilíbrio emocional, para clareza mental, para organização mental, para melhoria em vários aspectos da saúde. Portanto, não dá para falar de excelência emocional sem ensinar um pouquinho de meditação, né? Uma técnica eficiente de meditação que a pessoa pode fazer aí 10 minutos por dia e já sentir uma grande diferença na sua qualidade emocional. Também faz parte do treinamento Excelência Emocional, coaching de vida, aprender a gerenciar as várias áreas da vida, a área profissional, a área familiar, a área do lazer. Como é que é isso? A gente entende que quando você não cuida de uma área da vida, aquilo vai te afetar emocionalmente, porque as emoções funcionam como sinais, elas avisam que algo não está bem, né? Então, por exemplo, se você não cuida da sua área familiar, provavelmente você vai ter problemas de relacionamentos familiares. Se você não cuida da sua saúde, você vai ter problema de saúde. Se você não cuida, não está nem aí para a sua área financeira e nega a área financeira, você vai ter problema financeiro. E se você tiver problema financeiro, você vai ficar desesperado, não importa o quanto você medite, se equilibre, não conseguir pagar suas contas, você vai ficar desesperado, quer dizer, isso vai afetar suas emoções. Se é uma pessoa super bom, um profissional e tal, mas não cuida da sua saúde pode fazer com que a sua profissão se abale, se você não puder se dedicar mais tanto quanto você se dedicava antes. Todas as áreas são importantes serem cuidadas para uma boa qualidade emocional. Área familiar, profissional, financeira, espiritual, área da saúde, área do lazer, dos relacionamentos amorosos. Aprender uma metodologia para que você aplique a si mesmo na sua vida e consiga sempre avaliar em que pé que está a sua vida, enquanto você se sente satisfeito com cada área da vida. Metodologia também eficiente para que você desenvolva áreas menos desenvolvidas sempre que você quiser, é uma oportunidade também do treinamento Excelência Emocional. Também faz parte do Excelência Emocional
técnicas para liberação de cargas emocionais. Aprender técnicas para limpar o pior trauma da vida em questão de 20 minutos, 30 minutos. Técnica para se equilibrar emocionalmente. Puxa vida, vou para diante de uma plateia, dar uma palestra, estou tão tenso, estou com medo. Técnica para você tirar essa tensão em questão de 15 minutos. Técnicas de liberação emocional eficientes para que você possa trabalhar as suas cargas lá dentro de você que fazem com que você seja tímido, ou seja ansioso, ou seja explosivo. Isso, se você é explosivo, ou é ansioso, ou é tímido, significa que você tem um padrão, você já tem um estado consolidado dentro de você, sistemicamente organizado, baseado em memórias que te programaram. Uma pessoa traumatizada, o que é? É uma pessoa que tem memórias atuantes dentro de si, memórias que ainda atormentam. Tem gente que passa pelo trauma e que supera o trauma, a memória não atormenta mais, aquilo já está ressignificado, reorganizado. Enquanto não está, faz com que a pessoa emita sentimentos consequentes do trauma, né? A pessoa se trave, paralise, tenha medo de lidar com aquilo, porque ela ficou traumatizada. E é isso aí, uma pessoa que é muito explosiva, normalmente, ela tem raivas acumuladas, traumas de raiva. Não pôde expressar a sua raiva. É preciso reorganizar, liberar essas cargas não resolvidas do passado de raiva. Uma pessoa muito insegura, provavelmente uma pessoa que tem traumas de medo, traumas de vergonha não resolvidas dentro de si, emoções armazenadas, instaladas, que fazem com que a mente projete na vida atual, nos eventos do dia a dia, aqueles eventos não resolvidos lá do passado, né? Então, diante de uma situação pequena, a pessoa tem uma resposta emocional gigante. Por quê? Porque é uma resposta emocional adequada àqueles eventos não resolvidos do passado atuando dentro de si. É possível mudar o seu passado? Não, né? Mas é possível mudar o que tem dentro de você atuando em relação ao seu passado. Suas memórias, suas programações inconscientes, os significados que você deu. Se você tem uma boa autoestima, se você se considera uma pessoa merecedora, uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente, uma pessoa bacana, uma pessoa legal, significa que você criou esses conceitos a respeito de si em algum momento da vida. Se você tem baixa autoestima, você também criou conceitos limitantes, negativos a seu respeito, que precisam ser mudados. E podem ser mudados rapidamente, principalmente se você muda essas memórias não resolvidas. E você aprende isso também no Excelência Emocional. Técnicas de liberação de cargas emocionais, de mudanças de traumas, de evolução breve, chamadas EFT, método Sedona, programação neurolinguística. Então, o treinamento Excelência Emocional é baseado em PNL, constelação familiar, Sedona, coaching de vida, comunicação não violenta, conjunto de tecnologias eficientes para o melhor de você no seu campo emocional. Então, fique sabendo, ligando ou entrando no site. O site é o www.apcedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Se não der para anotar, é só lembrar de digitar www.pliniodesouza.com.br, Plínio de Souza, Souza com Z. Ou você pode ligar no 0 operadora 11 3284 2651, 11 3284 2651. O Excelência Emocional acontece nesse próximo final de semana e agora em maio acontece o evento com Amit Goswami, um dos maiores físicos quânticos do mundo, protagonista do filme Quem Somos Nós, dando um workshop de 2 dias em São Paulo, trazido pela Ápice Desenvolvimento Humano para esse evento fabuloso. Você pode vir participar de um evento sobre física quântica aplicada à saúde, aplicada aos negócios e ao cotidiano da vida, com Amit Goswami, 2 dias agora no próximo mês de maio. Telefone 0 operadora 11 3284 2651. Foi um prazer estar com você. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.